Fala pessoal, olha, nós vamos falar agora sobre design de iluminação, tá? Vamos entrar afinco no negócio? Não vamos entrar afinco não. Nós vamos dar, como eu tenho falado para vocês, eu estou dando para vocês aqui a ideia de como você pode trabalhar, o que você pode fazer. O que eu aconselho? Você, toda vez que for fazer um projeto, você começa a pesquisar. Ah, Marcos, mas eu deveria... Não, sabe por que eu falo que deve pesquisar? Porque cada situação é uma situação. Muitas vezes uma questão mais específica de um detalhe, de um projeto, não se adequa àquela necessidade que está sendo aplicada, né? Não sei se eu estou conseguindo expressar para você. Muitas vezes é muito técnico, essa parte de iluminação principalmente é muito técnico, mas que ela não vai ser tão interessante ser aplicado num determinado ponto. De repente é uma iluminação que é só para trazer um charme, entendeu? Então, aqui eu vou passar para você alguns conceitos da iluminação para que você possa botar nos seus projetos, para que você possa colocar nos seus móveis, para que você possa colocar nos seus ambientes sem medo algum. Mas pesquise, dê uma olhada, pegue referências, pegue conceitos e assim por diante. Joia? Vou conseguir projetar, Marcos? Como a gente tem falado? Vai, garanto para você. Tá bom? Vamos lá para a nossa tela, antes que eu esqueça igual nas outras aulas. Vamos lá, designer de iluminação. A iluminação é um elemento essencial no designer de interiores, responsáveis por transformar ambientes, realçar a decoração e criar as sensações específicas. O trabalho de um designer de iluminação envolve a escolha de posicionamento estratégico das luzes para alcançar o efeito desejado, seja funcional ou estético. Tá? Então, já começamos aí. Ó. Tá? A iluminação é um elemento essencial no design de interiores, responsável por transformar ambientes e realçar a decoração. Cara, eu vi uma vez uma arquiteta falando, e eu acredito, puxa vida, eu acompanho ela até nas redes sociais, uma baita de uma arquiteta. Ela fala assim: iluminação é vida. Poxa, você pega um ambiente que você traz uma iluminação de forma equilibrada, adequada, é muito legal. É muito bacana se souber fazer. Se você não consegue, essa é uma área do design de interiores que não necessariamente que você precisa ser bom, você precisa conhecer, não necessariamente, você pode até terceirizar esse trabalho, você pode até pedir para alguém, um parceiro que manje bem de iluminação, e sabe, porque aí vai entrar a parte de cálculo de luminosidade, cálculo de não sei do que, enfim, aí ele vai poder especificar bem para você o que fazer. Caso não, você vai fazer um projeto que você vai colocar um ponto de luz, que você vai pôr tal, isso aqui já está de bom tamanho, que é o que eu faço, entende? Mas se você entrar em algo mais específico, eu aconselho fazer isso, você terceirizar essa parte de iluminação. Mas, como eu falei, a iluminação ela vem para trazer esse ambiente, trazer vida para o ambiente, tá? Realça a decoração, de repente você está expondo num quadro, de repente você está pondo num vaso, num jardim. Então ela traz, sabe, ela traz vida para isso. Você já foi em feira, né? Não sei se vocês tiveram essa oportunidade em alguma feira, né? Ou até mesmo numa loja de automóveis. Você pega aquele automóvel, aquele carro que ele é exclusivo da marca, é um carro que chama atenção, tem uma iluminação diferenciada em cima dele. Para quê? Para realçar a cor dele, né? Fala assim, nossa, nessa iluminação ele ficou tão bonito. Ou então você compra algo que está numa vitrine, né? Uma joia que tem uma iluminação naquela joia, nossa, que linda. Na hora que você compra, fala, nossa, não estava tão mais bonito lá na vitrine, né? Mas é por causa da iluminação, ela traz isso pra gente, né? A iluminação ela tem que estar numa posição estratégica, ela não está aleatório. A gente não sai colocando spots de iluminação à torta direita, não sai colocando fita de LED, não faz. Ela tem que ter uma estratégia, né? Para alcançar o efeito, como está dizendo aqui, o efeito desejado. Ela pode ser funcional, ou seja, ela pode trazer uma funcionalidade que é iluminar. Essa é a função da iluminação, né? Ela tem que iluminar o ambiente, mas ela também pode ser estética. Você pode trazer a parte da funcionalidade dela, do funcional, de ela iluminar o ambiente e trazer uma sensação estética, tá?
Isso pode fazer. Não adianta eu pegar assim no ambiente e encher de Paflon. Eu vou encher de Paflon para iluminar, que é a iluminação comum padrão. Então eu coloquei lá, que lá acende e acendeu meu ambiente, normal. Aí eu vou lá e começo a fazer umas fitas de LED, né, tal. E aí, né? Então você tem que trazer, combinar as situações, sabe? Trazer uma coerência, um conceito coerente aí na iluminação, tá bom? A iluminação, então anote aí, então a iluminação ela tem que ser funcional ou estética, ou os dois juntos, funcional e estética, tá? A iluminação direta e indireta. Então nós temos aí esses dois tipos de iluminação. A iluminação direta, foco concentrado em uma área específica, como luminárias de mesa ou luzes pendentes sobre a mesa de jantar. É ideal para tarefas que exigem precisão, como leitura ou trabalho. Vamos por partes aqui. Foco centralizado em uma área específica, como luminárias de mesa ou luzes pendentes sobre a mesa de jantar. Então a gente tem lá luminárias, que nem aqui eu estou com uma luminária aqui em cima, que ela está trazendo uma claridade para eu aqui ficar melhor, apesar da qualidade do vídeo estar ruim, né, mas para ficar melhor na parte de claridade. Ela é uma luminária, ela é uma luz direta. Onde eu colocar, ela fica, né? Então isso aí para ser específico. Na mesa de jantar, põe aquele pendente, põe aquele lustre para iluminar a mesa de jantar. Aquele pendente não é para trazer uma iluminação para o ambiente, era para trazer uma iluminação para a mesa de jantar. Quando eu projetei a cozinha da minha mãe, né, eu fiz o projeto para ela, e aí ela falou assim: nossa, Marcos, mas eu vai pôr esse pendente na minha mesa de jantar, e aí eu não vou ter iluminação na cozinha. Na verdade, ela falou assim: vai pôr aqui e não vai faltar luz em volta? Eu falei: vai faltar, porque isso aqui é uma luz direcional, isso aqui está trazendo iluminação para a mesa. E se você quiser algo que vai trazer para o restante, aí eu aconselho, você vai trazer, nós vamos colocar aqui um pendente, perdão, nós vamos colocar aqui uma calha, ou então alguma coisa assim e tal, para iluminar o restante. Mas não fazia diferença, assim, não ia fazer tanta diferença, porque a outra parte da cozinha, que foi dividida em dois ambientes, né, jantar e cozinha, ela tinha uma iluminação forte, então ela ia iluminar. Eu já pensei trazendo um pouco dessa iluminação externa da parte da cozinha para o jantar, né? Então quando acendesse o pendente, ele só traria aquele realce na mesa de jantar, né? Então, mas ele é uma iluminação direta, tá bom? Na bancada, aqueles balcões que tem os pendentinhos pendurados e assim por diante, né? Ou então para uma leitura, você está na cama, você põe uma iluminação, um abajur, você põe um bracinho com uma lâmpada, um pendente também, que é uma iluminação direta, ou para uma decoração que está ali em cima, ou então para uma leitura, ou para, né, uma decoração. Então isso ela é uma iluminação direta, ela está sendo utilizada para aquilo, para um objetivo, né? Iluminar algo, né? Uma iluminação, por exemplo, um spot, aí você pôs 2 quadros na parede, aí você põe 4 spots lá no teto. Esse spot é para iluminar o quadro, para trazer uma iluminação para o quadro, né? E assim por diante. Iluminação indireta. A luz é refletida antes de alcançar o ambiente, criando um efeito suave, né, e aconchegante. Exemplos incluem, no caso, fitas de LED embutidas em sacadas ou arandelas e paredes, tá? Coloquei isso aqui, mas também se usa, dá para se usar, né, no caso, essa iluminação indireta que como decorativa também, tá? Ela não é somente para você poder iluminar o ambiente em si, mas ela é uma decoração, ela é uma iluminação decorativa, tá? Ainda mais as fitas de LED, as calhas de LED, é muito legal, eu uso bastante para trazer uma personalidade para o ambiente, tal. Entra naquele exemplo que eu dei no início. Para que eu vou colocar um Paflon lá na iluminação, que vai me trazer uma iluminação para o ambiente todo, e colocar uma fita de LED para decorar? Não é mais fácil eu trazer a fita de LED para decorar e ela já fazendo a função da iluminação? Dá para fazer, tá bom? A combinação dos dois tipos proporciona o equilíbrio e funcionabilidade ao espaço. A palavra funcionabilidade de novo, tá bom? Então,
Você combinando. Ah, Marcos, eu só tenho que usar a iluminação direta. Ou eu só tenho que usar a iluminação indireta. Não, você combina. Porque a direta, ela vai trazer para aquele espaço. Por exemplo, nessa imagem que nós estamos vendo aí no vídeo aí, né, dessa cozinha, você percebe que embaixo do balcão tem uma fita de LED, que é uma iluminação direta, tá? Lá em cima, na sanca, nós temos todo aquele clarão em volta da sanca, é uma iluminação indireta, que ela reflete nos pontos, então ela não está direcionada a um ponto, ela está clareando todo o ambiente. Aí nós temos aqueles spots ali embaixo, aqueles spots da iluminação direta, porque esse spot ele não abre, ele é um foco praticamente, tá? Então pode-se colocar assim como direta, a não ser que ele seja um espaflãozinho pequeno, redondinho, que eles dispersam, aí tudo bem, é indireta. Mas quando é aqueles spots que você põe, ele solta um canudo, um facho de luz, ele é direta, tá? Não é indireta, tá? Então aí a gente tem lá no fundo lá um pendente gigantesco lá, enfim, então tudo isso é um conceito. Você pode ver que aí nessa imagem tem uma combinação das iluminações diretas e indiretas. Se você perceber aqui, ó, onde está meu mouse aqui, tem aqui um spot. Tá vendo o facho? É isso aqui, ó. Por isso que eu falo que ele é indireta. Ou desculpa, que ele é direta. Por quê? Porque ele faz esse facho aqui, ó. Tá vendo? Ele faz esse facho. E ele serve tanto para uma decorativa, porque ele está trazendo uma iluminação para esse armário. Então ele é tanto decorativo, como ele é também para trazer uma iluminação. Aqui também ele é direto. Ele é tanto decorativo como é para poder trazer uma iluminação para dentro desse nicho aqui, entendeu? Onde geralmente fica um pouco mais escuro, entendeu? Então a gente alia as duas coisas, a iluminação direta e a indireta. Não dá para usar um só? A única coisa que eu acredito que dá para usar uma só, mas você não vai ter o efeito decorativo, é a indireta, porque você coloca lá um ponto de luz, acabou, é uma iluminação indireta, entendeu? Iluminação decorativa. Esse tipo de iluminação tem o objetivo principal de destacar elementos decorativos ou adicionar estilo ao ambiente. Exemplos: lustres imponentes em salas de estar. É uma iluminação decorativa. Porém, ele também traz a iluminação que nós precisamos, mas ele é uma decoração, uma iluminação. Puxa, cara, lustre é lindo. Se você puder pôr, é lindo, né? Eu gosto, minha esposa ela já falou uma vez, nossa, eu quero botar um lustre e tal. Enfim, né, ela adora lustre. E ainda mais aqueles mais antigos, né? Que traz aquele aspecto mais medieval, ela acha bonito. Então, o lustre, no caso, a decoração, a iluminação decorativa, ela traz esse aspecto. Além de iluminar, ela traz esse design, ela traz um design na iluminação, ela traz uma característica para o teu ambiente. Então, ela traz personalidade para o teu ambiente, assim, essa é a palavra, tá? Fitas de LED coloridas para criar um ambiente moderno e descontraído, né? Eu coloquei aqui umas imagens, está vendo esse corredor? Vem com as fitas do piso, parte para o teto, além de trazer iluminação para a parede, traz iluminação no piso também, traz iluminação, isso é legal, isso pode ser usado. Lembrando que, se você for fazer uma decoração, um projeto com isso, e o seu LED vai até ao chão, ou você tem iluminação no chão, não esqueça de perguntar para o teu cliente, você joga água, você limpa com água, porque já sabe, né? Então, tem que conversar. Nossa, Marcos, mas hoje em dia ninguém lava com água. Ih, você não sabe da metade da ópera. Luminárias de design artístico que servem como peças de destaque no decor ou na decoração, que é, como eu falei, você tem lá um vaso, você tem um quadro, você tem alguma coisa que você quer trazer um foco para ele, você quer mostrar ele, então você usa essa iluminação decorativa. Além de funcional, a iluminação decorativa é uma oportunidade para personalizar o espaço, aquilo que eu falei, traz personalização, né? Traz identidade, né? Traz vida para o ambiente, é muito legal. Eu gosto muito de iluminação, tá? Pontos de luz, tá? Ou então, no caso, que não é a iluminação decorativa. Os pontos de luz são estrategicamente posicionados para atender a necessidades específicas de cada ambiente, né? Alguns exemplos: na cozinha, luzes sobre os armários para iluminar as bancadas. Na sala, pontos focais para destacar quadros ou objetivos decorativos, que aí entra no caso de iluminação decorativa.
né? Mas é um ponto, né? Quando a gente fala assim, eu preciso de um ponto de luz, aí você está especificando o ponto onde vai ter a iluminação. No quadro de luzes, né, que no quarto, perdão, luzes direcionais para a cabeceira ou para mesas de cabeceira. Então você vai fazer lá, você tem que ter os pontos de luz ali, né? Uma distribuição eficiente de ponto de luz melhora a funcionalidade e a estética do espaço. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que você tem que fazer o projeto especificando os pontos de luz de forma correta. Eu vou botar aqui, vou botar ali, vou botar ali. Não, você tem que entender que essa iluminação ela vai trazer ou a iluminação para o ambiente direta ou a iluminação para o ambiente indireta. Ou ela vai ser decorativa ou não. Mas tem que haver o ponto de luz. Você tem que mostrar ali, esse é um ponto de luz. Entendeu? O cliente não vai adivinhar no projeto onde está vindo esse ponto de luz ou o que é isso no projeto. Né? Isso eu estou falando do projeto executivo, não no projeto 3D, na imagem, porque aqui a gente sabe onde estão os pontos de luz, mas no executivo não. Então tem que determinar os pontos, aonde eu vou ter ponto de iluminação, o que é interessante, o que não é interessante. A iluminação decorativa, a iluminação que seja a funcional, aquela que vai iluminar o meu ambiente e assim por diante. Eu passei aqui sem precisar. Deu para entender um pouquinho da questão da iluminação? Marcos, mas quanto eu vou usar a iluminação quente, a iluminação fria? Tá, aqui eu não entrei nesse aspecto. Mas eu já posso falar para vocês aqui que uma iluminação quente, lembra que a gente falou das cores, quando a gente falou da aula de cores? O que é a cor quente e o que é a cor fria, né? Então a cor quente, do amarelo o vermelho lá, lembra? Então, tudo que você pegar aqui, por exemplo, nessa imagem que nós estamos aqui, você percebe essa cozinha que ela tem uma iluminação mais amarelada, então ela é uma iluminação quente. Para a cozinha é legal, porque você precisa na cozinha mais iluminação, porque você está mexendo com faca, você está cortando legumes, você está mexendo com cozinha, você precisa de algo mais definido. E a iluminação quente traz isso, ela traz mais definição, tá? Numa sala, num quarto, né? Você pode trabalhar já um pouco com a iluminação mais fria, tá? Não tão quente, porque traz essa questão do mais aconchego, do conforto e tal. E para a iluminação decorativa, você pode trabalhar com a fria quando a gente fala assim que algo que seja indireto, né? Algo que você está pondo para aparecer o desenho da luz e não para iluminar, né? E na decoração direta, você pode trabalhar com a iluminação quente. Né? O que é a iluminação quente? Porque ela vai focar, ela vai mostrar, entendeu? Pode ser que você coloque uma iluminação fria num ambiente frio, aí você vai ter que usar uma iluminação com uma potência maior, uma lâmpada com uma potência muito maior para ela poder se destacar naquele ambiente, senão ela vai sumir, entendeu? Então isso é interessante, é dessa forma que você deve agir, você deve compreender, tá? Marcos, mas quantas eu vou pôr? Quantas eu vou colocar, tá? Isso você pode determinar no seu projeto, entendeu? Eu não coloco de mais e não ponho de menos, né? Eu coloco um ponto que eu preciso de iluminação para o meu ambiente, né? Então um ponto mais central, né? Usando um baflon de embutir ou algo nesse sentido, e depois eu venho trazendo meus pontos são mais decorativos. A minha iluminação ela é uma iluminação mais decorativa direta, né? A não ser quando é algo realmente que eu estou fazendo muito específico e vai trazer algo mais indireto, mas é uma decorativa mais direta, não indireta, entendeu? Deu para entender? Esse ponto de iluminação é um pouquinho mais chatinho, mas como eu falei, você pode ir pegando algumas coisas, você pode pesquisar, você pode, se quiser se especificar, existem cursos detalhados sobre isso, né? Eu não falo para vocês aqui, porque, como eu falei, é muito específico, muito técnico, e a gente não precisa, né? A não ser realmente que o cliente queira, não, eu quero algo muito mais específico, aí você contrate, chama um parceiro que trabalhe com isso, né? Eu falo por experiência, gente. Eu pego o projeto, pelo menos 2, 3 projetos assim grandes para fazer, né, por semana, né? E aí eu não entro muito em detalhes, porque eu sei que o cliente não está interessado na questão muito técnica. Marcos, então você não vai ser técnico? Não, eu vou ser técnico onde preciso, né? Na questão de estrutura, na questão de durabilidade, na questão de não sei o que, aí eu preciso ser,
né? Na parte de iluminação, eu preciso ser técnico? Sim. Na parte de se eu consigo passar tantas luzes aqui, se vai aguentar a minha rede elétrica, aí você precisa ter parceria com eletricista, né? E aí você pode trocar, ter esse feedback, ele vai falar como pode ser feito ou não, né? Mas você olhando com um olhar mais decorativo na parte de iluminação, fica muito mais fácil, entendeu? Quando eu tinha essa dificuldade na parte de iluminação, mas quando eu comecei a olhar para o lado mais decorativo, né, eu comecei a ter mais facilidade. Então eu já pensava, eu preciso de um ponto para iluminar e eu preciso de uns pontos para decorar, entendeu? E aí eu conseguia mesclar isso daí e ir adequando de acordo com a necessidade. E hoje, com a questão dos LEDs, né, saiu as incandescentes e os LEDs, ficou muito mais fácil, né, para a gente poder fazer essas combinações de cores aí. Ok? Feito? Estamos aí, mais uma aula concluída. Vejo vocês na parte prática, onde nós vamos projetar um ambiente aqui, provavelmente será uma cozinha, porque é um ambiente que tem muito mais detalhe. Fechou, gente? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.